A vergonha é um sentimento comum, um sentimento normal experienciado pelas pessoas e que reflete uma espécie de medo de perda do valor social, do prestígio social, perda da consideração das pessoas. Você tem vergonha em consequência a uma ação que você fez e que você acha que os outros vão pensar mal de você em consequência à sua ação. Então você age, aí as outras pessoas sabem e você se sente envergonhado por não ter agido direito. Então, de certa forma, a vergonha tem um papel social importante. Quando nós fazemos coisas ruins, nós podemos nos sentir envergonhados, como somos pegos errando, né? Então, isso ajuda com que as pessoas tenham boas condutas, mas também você pode ter vergonha sobre coisas que não deveria se sentir envergonhado, ou sobre coisas menores. Aí sim nós estamos falando de uma vergonha patológica. Vergonha patológica, então, se refere quando o medo é desproporcional a uma coisa muito pequena. Por exemplo, você cometeu uma pequena gafe comunicativa ou você cometeu um pequeno erro e você se sente muito envergonhado sobre aquilo. Então, a vergonha normal é ok porque nós sentimos, porque nós sabemos que os outros viram o nosso erro, então a gente fica envergonhado, a gente quer acertar, todo mundo quer acertar. Então ela envolve até algo meio infantil de alguma forma, né? Porque é um medo de julgamento, será que estão me julgando e tal? Só que se isso toma uma grande parte da sua vida, ao ponto de lhe causar sofrimento, porque um pequeno erro ou uma vergonha sobre um pequeno aspecto da sua vida lhe faz sentir muita culpa, ter muito medo do que as outras pessoas vão pensar, aí a gente tem um problema. Aí nós podemos falar de uma vergonha patológica, né? Por exemplo, se você agiu errado, se culpar, é ok. Se você agiu errado, você se culpa muito, fica o dia inteiro pensando se foi se está sendo mal visto pelas pessoas, se foi uma coisa pequena que ele fez sofrer tanto e passar dias pensando naquilo. Aí você tem um problema. Aí a sua vergonha é muito exagerada. Então nós temos uma vergonha patológica quando há culpa constante, paralisadora ou depressora que faz ficar deprimido mesmo, em torno de uma coisa que talvez não seja tão grave, né? Então você tem vergonha patológica quando não é tão grave assim, você tem reações ou de culpa constante paralisadora, você sente muito culpa pelo que você fez, mesmo que não seja tão grave, ou reações emocionais desproporcionais de agressividade ou ódio quando você é criticado ou comete erros. Então tem duas formas de lidar com a vergonha. Se é uma pessoa que tem vergonha de uma vergonha patológica, pequenas coisas vão ter grandes repercussões. Então, pequenos erros que você comete vão te fazer ter muita culpa e te jogar na depressão. Ou vão te fazer ter muito, ao ser apontado, sentir tanta vergonha que você vai ter uma reação desproporcional raivosa ao ser criticado, ao ter o seu erro apontado, né? Muitas vezes essa crítica pode ser uma crítica correta, a pessoa viu que você cometeu um erro, chamou sua atenção e você tem uma reação exagerada, uma reação raivosa, né? Ou se deprime com aquilo e fica dias na cama chorando com aquilo. Então isso são fenômenos de vergonha patológica. Esses dois caminhos possíveis, essas duas bifurcações, ou de ser paralisador ou de causar emoções negativas desproporcionais, tem a ver com a forma que as pessoas lidam. Se você lida com a vergonha patológica internalizando como auto-ódio, você se odeia, você se torna, por exemplo, por que eu fiz isso? Por que eu deixei as pessoas saberem? Ou por que eu cometi o erro e agora eu estou me sentindo mal? E você começa a se desesperar e ter ódio de si próprio e o sentimento é paralisante, é isolador, você começa a se isolar socialmente e se deprimir. O outro caminho é quando essa insegurança, essa vergonha é externalizada. Você comete um erro, ao ter o seu erro apontado ou criticado, ou cobrar, olha, não erre mais dessa forma, você sente tanta vergonha daquilo, que aquilo é inaceitável para você, você reage com raiva, quem é você para me cobrar? Né? Aí você não consegue lidar com a vergonha que você está sentindo da sua atitude, quem é você para me cobrar? Você não tem moral para falar de mim e reage agressivo, apontando problemas nos outros. Então, se você internaliza
se volta como auto-ódio. Se você externaliza a vergonha, vai como ódio aos outros. Então são dois locos de controle, interno ou externo, que a gente pode lidar com a vergonha, principalmente quando é essa vergonha desproporcional, que é coisas pequenas gerando grandes consequências. Se for alguma coisa grave, realmente é normal que nós soframos de vergonha, lidemos muito mal. Mas se for coisas pequenas com grandes, digamos, pequenos erros com grandes consequências, para nós, aí sim, nós temos essa vergonha patológica. Como eu sempre faço, a gente tem que perguntar sobre o que causa isso. Uma grande parte do meu trabalho aqui é um trabalho de psicoeducação. Então, o que causa, qual a origem? Há várias origens possíveis. Se você tem uma vergonha desproporcional, ser uma pessoa mais... Ao sentir vergonha, ao sentir culpa e ter relações paralisadoras, depressoras, ou reações agressivas. Três possibilidades, mais ou menos, de origem disso, muitas vezes combinadas. Tá? Uma criação punitiva com pais que lhe submetiam a muita violência, ou a críticas ou a invalidação dos seus sentimentos. Então você se sentia envergonhado porque fez algo, porque era muito criticado, ou porque apanhava, ou porque tudo que você fazia estava errado. Então é um contexto, esse primeiro contexto seria parecido com um contexto que gera insegurança patológica. Então também gera uma vergonha patológica, pode gerar também. Mas normalmente é complementado por outras duas situações. Situações de discriminação. Discriminação, podemos dizer, nos ambientes de escola, discriminação nos ambientes de bairro, nos ambientes de convivência, e situações que lhe coloquem em inferioridade. Então é muito comum uma pessoa que foi inferiorizada, comparada para se tornar ser vista como inferior. Você é mais feio que seus primos, né? Sua prima é mais bonita que você, ou você não é inteligente como seus colegas, né? Ou você faz tudo errado, veja só como tal pessoa sempre acerta. Então, pais que estabelecem situações de comparação e que criam uma relação em que um é inferior e um outro filho é superior, ou outra pessoa próxima, amigo, colega, parente superior, né, coloca numa situação de inferioridade. Então, uma criação punitiva, de possível discriminação na adolescência e na infância, pode ser na forma de bullying, uma discriminação por você ser diferente, ser pequeno, ser gordo, ser magro, ser de uma outra etnia, né? Por exemplo, ser negro, né? Então, num ambiente que é dominado por brancos, é mais comum que isso ocorra, então na forma de racismo, ou você ser uma menina com traços mais masculinos, ou um menino com traços comportamentais mais femininos, e aí sofrer discriminação em relação a isso, então isso pode acontecer. E inferiorização em relação aos outros, ser visto como anormal, né, uma situação de inferiorização. Então, é importante que existam críticas, invalidação e talvez violência nessas situações, da criação, de situações de discriminação, de inferioridade. Pode acontecer, então, por envolver discriminação, por envolver preconceito, envolver questões raciais. Normalmente é uma situação que ocorre muito com pessoas negras, pessoas pretas no Brasil, né, e em outros países também. Então isso é algo comum. E situações de classe também. Isso ocorre principalmente um contato entre pessoas que vivem convivendo com pessoas de classe social superior. Podem ser vistas como pobres e inferiores. Se você, sei lá, eu tenho pessoas próximas que ganharam bolsas em colégios ricos e eram pessoas muito pobres. E essas pessoas eram tratadas com inferioridade tanto pelos professores como pelos colegas. Então, essas pessoas cresceram com o sentimento de que são menos capazes e que quando erram, essas pessoas se culpam demais. Então, algumas pessoas de minha convivência passaram por isso. Então, situações de preconceito de raça ou preconceito de classe de classe social, também podem produzir uma vergonha patológica, né? Então, uma outra situação que pode estar presente tanto na criação como nesses contextos onde foram submetidos a relações de discriminação, preconceito, inferioridade, que pode produzir criar nas pessoas essa vergonha desproporcional, que gera reações emocionais desproporcionais, é quando você,
nesses contextos de criação, de escola e tal, contextos sociais de infância ou adolescência, pequenos erros seus geravam grandes punições. Sejam grandes punições na forma de violência ou críticas, ou por sendo exposto. Tem muitos pais que criam pessimamente seus filhos assim, por exemplo, o seu filho cometeu um erro, fez alguma coisa, cometeu um erro, aí você diz, você está errado, não sei o que, a criança já está sentindo vergonha. Aí você vai numa reunião de família e fala, ele fez tudo errado. Ele fez tudo, você expõe a vergonha ao público, você expõe essa pessoa para lhe causar sofrimento. Eu já vi isso em colégio, gente, de uma criança que tinha dificuldades comunicativas ser ridicularizado pelos próprios professores. Ah, não vou perguntar para ele porque ele não sabe falar. Fala você que você fala bem. E a criança cada vez se sentindo mais inferior. Né? Então, pelos próprios professores acontecendo isso, porque muitos professores não têm treinamento suficiente para lidar com questões psicológicas da infância e acham que certas coisas são bobeiras. Né? A gente tem que, eu acho que principalmente nos cursos de licenciatura, a gente tem que aprender bem de psicologia, né? Para não cometer esses erros, porque muitas vezes os erros já são cometidos em casa. Então, situações de comparação que faz a criança se envergonhar, ou, olha, ele fez xixi na calça, e aí a criança já está envergonhada porque não teve controle urinário, e a criança demora para desenvolver, e você chega para falar para todo mundo na família. E aí o seu tio começa a chamar de mijão. Olha, já imaginou uma coisa dessa? Aí já acha que é uma brincadeira e vai fazendo a criança ter vergonha. Ela pode se tornar super envergonhada, pode não conseguir desenvolver mais contato com seus parentes, com seus familiares. Ela pode não confiar mais nos seus pais, ela pode ter vergonha de tudo que ela faz. Ela pode ter vergonha de tudo que é íntimo dela numa situação dessa e depois ter problemas na vida adulta, sei lá, problemas sexuais na vida adulta. Pode vir para esse lado, de sentir uma vergonha patológica do próprio corpo, do controle do próprio corpo. Pode acontecer muita coisa. Ou se você critica, você não sabe falar, um professor critica falando que você se expressa mal, enfatizando que outros coleguinhas são melhores, ao invés de te estimular, tente, vamos ver, você pode conseguir. Ele fazer críticas pode fazer com que você sendo exposto, aí você fala. A pessoa já disse que você fala mal, você fala, e aí diz, tá vendo, não sabe nem se expressar. O efeito disso é severo, depois a pessoa cresce na vida adulta e não consegue falar em público. Ou quando fala, sente vergonha depois, ou se errou, vai sentir muita culpa e se punir, ficar semanas pensando naquilo e ficar deprimido, né? Então o resultado de quem passou por essas situações de criação é ter muita vergonha. Vão ter sentimentos conturbados quando sente essa vergonha. Ela é muito intensa, ela provoca medo, ela provoca auto-ódio, ela provoca... Nossa. Desculpem. Provoca raiva contra quem lhe criticou. É muito conturbado isso para alguém que passou muito por isso. Uma pessoa pode ficar sem se perdoar nunca por um erro, remoendo erros de 10 anos atrás até hoje e ficar deprimido sempre que começar a ter memória desses erros. Ou ela pode, sempre que for criticada, ter tanta raiva daquele contexto lá da infância, onde ela foi criticada ao falar, ou ao se expor, ou criticada por seus pais, que qualquer coisa que seus pais vão falar, ela vai ter uma reação desproporcional de raiva. Quando algum tio ir lá e fazer uma crítica, vai lá e grita porque está com raiva. E a vergonha que ela foi submetida. Ou num contexto de falar em público, vai falar e depois vai no banheiro se trancar chorar. Então, esse tipo de resultado muito desproporcional emocionalmente é resultado dessas dinâmicas de infância, de como isso foi produzindo, né? Isso pode ter consequência na personalidade da pessoa. Então, porque pessoas envergonhadas podem ter também, geralmente, 2 tipos de personalidade, porque a gente está falando que a vergonha patológica ela pode ser internalizada como auto-ódio ou externalizada como raiva. Numa produz mais depressão, no outro produz mais agressão. Então a gente está falando que produz 2 tipos de personalidade, você viver a vergonha dessa forma, uma mais resignada, fechada, isolada, deprimida para não sentir vergonha ou remoendo seus próprios problemas. E uma outra personalidade revoltada, agressiva, que quando sente vergonha vai socializar de uma maneira a humilhar os outros,
ou causar envergonhamento nos outros, vai projetar tudo que está de ruim no outro. Então, para dentro ou para fora, como resignação, depressão, a personalidade mais nessa tendência resignada, expressiva ou mais revoltada, mais agressiva. É importante notar, eu falei aqui de contexto de infância, contexto de adolescência são muito importantes para modelar isso, porque adolescentes submetidos à humilhação, situações de bullying, situação de preconceito racial, preconceito de classe, podem ter, se uma criança que foi envergonhada pelos seus pais ou por pessoas do seu convívio ou pessoas da sua vizinhança, sofrer novamente contra adolescente, preconceito, humilhação, isso tende a agravar e fixar essa vergonha que ela já tinha antes de um contexto familiar como característica pessoal, de modo sim a torná-la patológica. Então ela tende a aumentar quando ocorre várias vezes, tá? Se ocorreu uma ou outra vez, você pode ter uma vergonha exagerada num tema específico. Se começa a ocorrer em vários setores da vida, de convívio, depois acontece de novo na adolescência ou na entrada da vida adulta, aquilo se torna uma característica rígida da personalidade da pessoa. Aí sim produz uma personalidade resignada ou deprimida ou revoltada e mais agressiva, né? Então, esses contextos de dinâmicas adolescentes servem muitas vezes para agravar, se isso voltar a se repetir, porque pode te curar, na verdade. Na adolescência, se você não for submetido à humilhação e você tiver um contexto favorável, você pode não ter vergonha patológica, meio que te ajuda. Mas se não te ajudar, pode te fazer se tornar uma pessoa mais envergonhada e ter reações emocionais muito mais graves diante da vergonha. Então, eles podem fixar essas características, né? Então, você pode acabar sentindo mais culpa. Lidar de maneira ainda pior com a crítica. De um modo, quando isso se agrava, nós podemos ter essas reações autodestrutivas da vergonha, seja destruindo suas relações sociais, seja destruindo a si próprio pelo isolamento, pela tristeza, ampliadas. Há um ponto, se isso for muito reforçado, acontecer muitas vezes, de a culpa, qualquer culpa que você sentir, te desencadear um evento depressivo, qualquer crítica que você sofrer ou poder desencadear um evento depressivo ou agressivo, inclusive até mesmo a autocrítica. No momento que você se vê se culpando ou se criticando, você tem uma reação deprimida ou agressiva pela autocrítica. Então até você se causar autocrítica te levar a situações deprimidas ou agressivas. Então aí nós temos a vergonha bem patológica, se tornando algo intolerável. Você vai se destruir sempre que sentir ela, mesmo que você seja crítico de si próprio. E você vai se sentir tão mal que você vai começar a agir mal com as outras pessoas. Eu não devia ter agido assim. Ninguém te disse nada. Você não devia ter agido assim. Fica remoendo. E aí você explode com um amigo. Explode com a pessoa que você se relaciona. Ou então fica remoendo. Daqui a pouco você está na cama chorando por semanas. Então a autocrítica também leva a isso. Temos alguns problemas em relação à vergonha patológica, que é o primeiro que a maioria das pessoas nem sabe que tem. Nem sabe que é a vergonha que elas sentem que faz elas explodirem. É mais difícil de notar do que a insegurança patológica. As pessoas reconhecem até que são inseguras, mas que é a vergonha e a culpa que sentem que faz elas adoecerem deprimidas ou terem reações agressivas é algo que nem sempre é óbvio. Tipo, eu já lidei com pessoas assim, é muito comum em algumas pessoas que desenvolveram transtornos de personalidade, principalmente o borderline, mas que eram humilhadas por seus pais na infância, que quando são criticadas na vida adulta, podem ou ter crises deprimidas e terem comportamento de autolesão, ou podem ter crises agressivas e terem comportamento de ofensa. Mas o que leva muitas vezes a sofrerem uma crítica, eu falo, olha, você se comportou mal. A pessoa imediatamente, isso é comum, bem comum em borderlines, sente vergonha de terem se comportado mal, mas aí ou elas vão se punir, autopunir com auto-ódio, ou essas pessoas se externalizar a raiva projetando em você, lhe acusando, lhe cobrando ou lhe ofendendo, né? Porque a situação de sentir vergonha é um gatilho em si mesmo, porque ela traz um flashback emocional da situação que se sentia vergonha na infância, na adolescência, e isso era exposto. Então você pode cobrar
ou criticar com uma boa vontade, olha, eu não gostei desse comportamento, poderíamos melhorar em nossa convivência. Não vai adiantar, a pessoa vai sentir aquilo com muito maior peso e vai reagir mal. Então pode acontecer, a maioria das pessoas não sabe da existência e pode estar reagindo desproporcional sem saber que é porque se sentir envergonhada por algo lá da infância e ainda está trazendo consigo. Então ela pode estar automático, tendo esse comportamento automático de que acontece uma crítica, um contexto que você agiu mal, você sente vergonha e você se volta contra outras pessoas ou contra si próprio com ódio. Ódio dos outros, ódio de si próprio. É importante lembrar, por isso que é importante aprender isso que eu estou falando aqui. Será que você age assim? Qual o motivo que faz você agir assim, dessa maneira destrutiva, consigo ou com os outros? Então é importante lembrar. Uma família punitiva e um ambiente e contexto invalidante, crítico, discriminatório, preconceituoso podem produzir juntos essas coisas. Uma família ruim com bullying, né? Uma família muito que te castigava demais, mais preconceito, essas fórmulas do familiar e o social podem produzir juntas essas coisas. Esse tipo de reação, de a vergonha se voltar dessa forma. Para a paz, é importante trazer um aconselhamento aqui. Para a paz, cuidado com as situações de punições humilhantes, de punições envergonhantes, de comparações entre seus filhos e filhos dos outros. Cuidado, não submeta seus filhos a humilhações ou a vergonha pública. Não faça, coloque eles em situações de inferioridade, porque eles já vão ter que lidar com situações de comparação na vida real, porque quando eles forem adolescentes, eles vão estar já tendo que disputar notas com os colegas, melhorar no colégio, disputar quem tem... Eles vão ter pequenas disputas pela conquistar pessoas, né, se relacionar, aprender, ir bem no colégio, e já vão estar num contexto que vai ter disputas e comparações. Não piore isso. Professores também não piorem isso, não comparem eles, porque as crianças e adolescentes estão se esforçando para tentar melhorar, né? E, então, para os pais, para os professores, para pessoas de convívio com crianças e adolescentes, evitem isso. Tá? E como melhorar? Como melhorar? Terapia, eu sempre falo, terapia é o primeiro caminho, mas tudo isso que eu falei, a compreensão das causas, para evitar reações de longo prazo, de desregulação emocional, internalizada ou externalizada, é importante, né? Compreender tudo isso que eu estou falando aqui é importante para conseguir ter mais controle sobre a situação, saber que tem vergonha e saber lidar com essa vergonha. Saber que o que eu estou sentindo agora pode não ser o agora, ser o passado, ser um flashback de um passado. Isso nos ajuda a ter mais controle e não ter reações desproporcionais.